Alô, meus amigos, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Tenho muita fé em Deus que sim, comigo por aqui, tudo bem também, comigo e a família, tudo na santa paz, viu? Pois bem, passando por aqui para comentar com vocês, né, sobre política, nessa quinta-feira, dia 21 de maio de 2026, são 3 da tarde e 45 minutos agora, 3h45 da tarde, e gostaria de comentar, iniciando aqui o assunto sobre política em geral. Primeiro, para não esquecer, porque eu não anotei, comentar que eu não vejo com bons olhos essa reunião do Vladimir Putin com Xi Jinping. Não sabemos que acordo fizeram, o que eles estão planejando ou tramando. Estejamos atentos. Agora, falando rapidamente da política nacional, o primeiro assunto que me chamou a atenção, a questão da empresária Roberta Luxinger, né? E a relação dela de parceria com o filho do Lula, né? E o Antônio Carlos Cabilo Antunes, o careca do INSS, disse que negou, né, qualquer proximidade com eles. Ela vai negar até que o coco é oco. Aí eu fiz uma breve pesquisa no Google que fala maravilhosamente bem. A empresária Roberta Luxinger é investigada por suposta participação em um esquema de fraudes bilionárias e desvios no INSS. A Polícia Federal apura se ela atuou como intermediária e ocultadora de recursos entre o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, e Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. A defesa dela alega que 1,5 milhão recebido de empresas do careca do INSS são de consultoria jurídica e regulação para o mercado de cannabis medicinal, um medicamento chamado canabidiol. Ou seja, está na moda receber dinheiro grande com essa desculpa, consultoria jurídica. É uma vergonha, meus amigos, é uma vergonha. Eu não podia deixar de passar por aqui e comentar sobre isso. Outro assunto de política também que me chamou a atenção, em relação à união do movimento da direita. Por que eu me refiro a isso? Questão do querido Constantino com a Rádio Auri Verde. Achei uma pena a diferença entre eles, né? Deus abençoe que cheguem novamente a um acordo, né, de parceria e de unidade, né? Pois é, mas eu achei que foi uma injustiça que o Constantino passou, né? Infelizmente, por questão de opinião, né? Por ele expor a opinião dele. Enfim, uma pena. Tomara eu que consigam reaver de novo a unidade, né, e a tratativa entre eles. A mesma coisa é a questão do grande Lacombe com o Alan dos Santos. Nesse caso, eu estou do lado do Lacombe, sinceramente. Estava vendo o vídeo que ele fez agora há poucos dias, explicou o que ele vinha passando, entendeu? Excelente. É um nome de credibilidade, um jornalista, um brasileiro sério, entendeu? Um grande escritor de livros também. Se não me falha a memória, até livro infantil ele é autor. Então, esse histórico pregresso bacana dele credencia ele, né? Cada vez mais e sempre. Enfim, torço, né? Muito para que a direita não perca a união. É bom manter a união, principalmente nesses tempos atuais. Sinceramente.
foram assuntos também que me chamaram a atenção, que eu acabei esquecendo de comentar no último vídeo. No dia 20 de maio desse ano, o publicitário Marcelo Lopes deixou a campanha de Flávio Bolsonaro. O publicitário Eduardo Fischer vai assumir a função de chefe de comunicação da campanha. Pois bem, qual é a minha opinião sobre isso? Isso é um assunto seríssimo, né? Se a questão da relação do Flávio Bolsonaro com o Vorcaro ainda continuar desgastando a campanha, sendo bem sincero, é melhor trocar o candidato. Ainda temos tempo e oportunidade para formarmos uma chapa Dona Michele e Tarcísio. Até meados de agosto desse ano temos tempo ainda, entendeu? Porque eu tenho notado, eu não sou bobo, eu tenho observado isso, os jornais têm mostrado o desgaste da campanha do Flávio com essa questão. E por que eu falo em desgaste? Porque há pouco tempo atrás ele dizia que não tinha nenhum contato com Daniel Vorcaro. E depois evidenciaram, né, o áudio dele angariando recursos para o filme Dark Horse. Até aí não há problema algum. Mas o que eu acho que atrapalha ele na campanha foi o fato de ele ter mentido em público, falando que não tinha contato com Daniel Vorcaro. Entendeu? Eu vi um assunto ontem que chamou a atenção também, mas que para mim não é nada demais. O áudio do Mário Frias agradecendo ao Vorcaro o apoio angariado, né, pro filme. Nada demais. Nada demais. Agora a questão do Flávio é mais séria. Pelo relacionamento que havia, né? A amizade. Entendeu? E ele ter falado dias antes de o áudio ter sido exposto que ele não tinha contato nenhum com Daniel Vorcaro. Então, por esse fato dele ter mentido um pouquinho dias antes, seria uma boa trocar o candidato. Eu não tenho nada contra o Flávio, gosto dele, inclusive apoio ele. Para mim, ele e o Romeu Zema são os melhores candidatos, pessoas em quem eu ainda penso em votar, mas eu acho, conselho de um amigo, se eu tivesse a oportunidade de falar com o grande Jair Bolsonaro, eu recomendaria isso. Troque o Flávio, substitua o Flávio, entendeu? Ah, por quem, Lucas? Pela Dona Michele. Uma chapa encabeçada pela Dona Michele e o Tarcísio como vice, daria super certo. Super certo. Entendeu? É preciso acabar com esse machismo, esse preconceito que há no Brasil de que mulher não sabe administrar. Pelo contrário, mulher sabe administrar e muito bem, muito melhor que o homem. Tem muito mais capacidade. Entendeu? Então eu ainda levanto essa bandeira. E se não tiver jeito, o jeito é o movimento da direita ter que votar mesmo nele, entendeu? E quem não gostar dele, no Zema, né? Ou nos outros candidatos que dizem ser de direita. Agora eu não voto no PT, meu amigo. Não voto no PT nunca. Nunca. Entendeu? Agora é aquilo, nós não podemos entregar a eleição de bandeja pro Lula. Do jeito que a situação tá seguindo a passos largos para aquele 9 dedos infeliz vencer as eleições. Desculpem a sinceridade. Entendeu? Porque essa questão da amizade do Flávio Bolsonaro com o Daniel Vorcaro, isso ainda vai render muito pano para manga. Não que tenha crime algum, mas vai render pano para manga. Entendeu? A gente sabe como é que é essa mídia pró-governo. Entendeu? Então, o conselho de amigo,
pelo pingo de experiência que eu tenho, eu recomendaria isso, que trocasse o candidato, substituísse o Flávio pela dona Michele, Tarcísio de Freitas o vice, ou vice-versa, entendeu? Baita credibilidade, daria super certo, entendeu? Entre o movimento da direita perder uma eleição federal para uma eleição em São Paulo, a canelada é muito menor em São Paulo, sinceramente. Porque em âmbito federal, o Brasil ser governado por um presidente de direita ou uma presidente de direita, avançaremos muito mais, sinceramente falando. Um outro assunto também sobre política, mais voltado aqui para o estado do Ceará, que era para eu ter comentado no vídeo da segunda-feira, mas acabei esquecendo, sobre a candidatura do grande senador Eduardo Girão ao governo do Ceará. É um excelente nome, um brasileiro honrado. Terá o meu voto e o apoio desse simples cidadão aqui que vos fala, entendeu? Sinceramente. O Ciro, ele é uma excelente pessoa, mas ele tem ainda o mesmo pavio curto de sempre, o mesmo destempero. Eu vi as imagens, eu acho que no sábado, da oficialização da campanha dele, ele se alterando com uma pessoa presente, porque o cara levantou a mão fazendo a letra C e a letra V, ele confundiu que era um grupo de bandido do Comando Vermelho, e o cara fazendo o C de Ciro e o V de Vitória. Quer dizer, pegou mal, destempero que pega mal, entendeu? Então, como eu não quero nenhum extremo de centro, nenhum extremo de direita, nenhum extremo de esquerda, voto no Girão. Tem o meu apoio, sinceramente. Ah, Lucas, a gente não sabe se vai ganhar, não interessa. Os extremos não vão ganhar com o meu voto. Entendeu? Então eu prefiro votar no Girão. Mesmo sabendo que ele vai ganhar ou não vai ganhar, não interessa. Não vou deixar de votar nele por causa disso. Entendeu? Então não podia deixar de passar por aqui e não comentar sobre isso. Anotei aqui também, dia 19 de maio desse ano, pronunciamento oficial do Flávio Bolsonaro sobre a doação do Vorcaro para o filme Dark Horse. Dark Horse. Boas respostas. Toda transparência é importante. Agora, a ideia da escala de pagamento para o trabalhador. E pagamento que eu me refiro é férias, 13º, rescisão, tudo, né? De acordo com hora trabalhada, não acho boa ideia. É possível as empresas aderirem a essa escala 5x2 ou 12x36 sem mexerem no salário. O governo federal atual, apesar de eu não concordar com um monte de coisa, está propondo uma boa ideia, entendeu? Nesse ponto aí eu sou favorável ao atual governo. É possível modificar sem mexer nos salários. Agora a forma como o Flávio propôs, de modo que o trabalhador receba conforme horas trabalhadas, não acho muito coerente, nem muito justo. Ele citou que a lei é de 1943. Tudo bem, a lei é de 1943. Então, deixe a lei como está. Se está funcionando até agora, deixe como está. Simples, né? E qualquer alteração que houver, que seja para melhor, não para pior, não para desfavorecer o trabalhador. Porque se aderir a esse regime de receber de acordo com a hora trabalhada, vai parecer o regime americano, que desconhece o que é a lei trabalhista. Teve uma outra declaração também que o queridíssimo Flávio comentou nesse mesmo dia 19 de maio, foi a respeito da troca do delegado da Polícia Federal que investigava o filho do Lula. Excelente bandeira levantada também. Hoje ele prestou uma fala muito importante lá em Brasília, se não me falha a memória, foi no Congresso,
dos deputados federais, na Câmara dos Deputados Federais, falando sobre esse assunto também. E um bocado de podridão do PT, entendeu? O PT tem telhado de vidro também. Agora a mídia parece que esquece. O povo não pode esquecer disso também, né? Enfim. Essa questão da troca do delegado da Polícia Federal que investigava o filho do Lula é um absurdo, é uma vergonha um negócio desse. Entendeu? O governo está tentando encobrir a falcatrua do INSS. Está querendo limpar a barra do filho do Lula, que está devendo. Tanto que ele nem está no Brasil, ele está na Espanha. Está abrigado lá com medo de ser preso. Enfim, mas na hora certa, tudo será esclarecido. Entendeu? Tem uma frase que diz o seguinte: um dia após o outro, com a noite no meio. Entendeu? Então, não pense ele que vai passar impune não, que não vai escapar não. Nem o filho do Lula, nem o Frei Chico, tal de José Ferreira da Silva, irmão do Lula. A hora dessa turma vai chegar. Um outro assunto também importante que me chamou a atenção hoje foi a prisão da advogada, doutora Deolane Bezerra, né, por um suposto envolvimento com o PCC. Será que ela prestava serviços advocatícios para o PCC? Eis a questão, né? Eu vi alguns portais de notícia comentando que ela lavava o dinheiro para essa organização criminosa, né? Deus abençoe que ela consiga esclarecer tudo. É uma senhora muito bacana, torço por ela. Tem um filhinho pequenininho ainda. Enfim, Deus abençoe que ela consiga esclarecer tudo. Entendeu? É uma notícia que chama a atenção, né? Deus abençoe que ela consiga explicar e provar a inocência dela, né? Enfim, vamos observando. A questão da candidatura do Joaquim Barbosa pelo Democracia Cristã. Acho uma baita falta de respeito e de consideração com o grande Aldo Rebelo. Patriota, um nacionalista, um grande brasileiro. Enfim, é uma notícia que me chamou a atenção também. Quer dizer, a cúpula organizadora do Democracia Cristã falta coerência. Como é que eles marcam uma coisa com Aldo Rebelo e outra com Joaquim Barbosa? Não tem lógica isso. Enfim. Outra notícia que me chamou a atenção ontem. Raul Castro, ex-presidente de Cuba, indiciado pelos americanos por 4 homicídios, 2 crimes de destruição de avião e um crime de conspiração para matar cidadãos americanos, ocorridos no ano de 1996, né? Enfim, o Raul Castro é um ex-governante que no dia que morrer tem muita coisa, muita conta a prestar com Deus. Sinceramente, fez muito mal. Não queria estar na pele desse sujeito aí não, viu? Enfim, qualquer hora dessa o governo americano está caçando ele. E falando em Cuba, permanece, né? Aquela onda de ingerência por lá, né? Enfim, Deus abençoe aquela região ali e aquele povo. Um outro assunto também de política, encerrando sobre o assunto de política, que me chamou a atenção, foi no dia 19 de maio desse ano, a presença do grande Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central aqui do Brasil, na CAE, Comissão de Assuntos Econômicos. Achei excelente a citação dele sobre a importância da autonomia para o Banco Central. Com certeza, eu acho que isso gera muita credibilidade econômica, muita credibilidade de governança, né? Credibilidade jurídica. É importante. É igual um relógio, né? Todo mecanismo, cada mecanismo ajuda na engrenagem de funcionamento. Mesma coisa a autonomia do Banco Central.
ajuda ainda mais, né, a credibilidade econômica do país. Enfim, achei muito boa as palavras dele, excelente. Um baita discernimento, uma coerência, um talento bacana de ver. Agora pegou mal foi pro relator, Renan Calheiros, nervoso, né? Falou palavrão e ainda entrou em debate com a senadora Leila, com o grande senador Esperidião Amin, que eu reforço de novo aqui falando sobre o queridíssimo senador Esperidião Amin. Eu espero que ele saia candidato novamente lá pelo estado dele, se não me falha a memória, é Santa Catarina, porque ele saindo candidato ao Senado ele vai ganhar. Com fé em Deus, merece. Um grande brasileiro, tem muita experiência. Eu não podia deixar de passar por aqui e comentar isso também, né? Pois bem, esses eram os assuntos de política. Agora falando de assuntos gerais, comentar da convocação da seleção brasileira, achei excelente, principalmente a convocação do Neymar. Fiquei penalizado apenas por não terem convocado o Thiago Silva e o goleiro Fábio do Fluminense, né? Achei bacana a convocação do goleiro do Grêmio. Para mim é uma grande homenagem ao saudoso jornalista Paulo Santana, né? Achei excelente também a transmissão do SBT. Uma felicidade rever o Galvão Bueno, Thiago Leifert, o Mauro Naves, grande Mauro Naves, né? Mauro Betting também, filho do saudoso grande jornalista Joelbir Betting, um gênio, craque em jornalismo, política, economia, história, assuntos gerais, formidável, formidável, tanto o pai quanto o filho. Enfim, achei excelente também, muito bacana a humildade do Ancelotti ao pedir desculpas por não ter atendido a todas as expectativas. Deus abençoe ele e a seleção. Estimo muita sorte. O Brasil não vai muito bem na economia, nem politicamente, né? Os alimentos no mercado estão caros, mas ainda assim torço pela seleção brasileira. Eu tenho um carinho muito grande pela seleção brasileira. Um amor, um carinho sincero. Mesmo amor e o carinho que eu tenho pelo Fluminense quando eu torço. É idêntico. Na Copa do Mundo, na época da Copa do Mundo, dobra-se, redobra-se essa vontade em assistir os jogos e torcer pelo Brasil. Sinceramente. Eu não podia deixar de passar por aqui e não comentar isso. Sinceramente. Para finalizar, eu queria comentar duas notícias que me causaram tristeza quando eu li. Fiquei muito triste. O caso do piloto de helicóptero, o senhor Odailton de Oliveira da Silva, que tinha 77 anos e morreu baleado enquanto era assaltado em São Paulo. Esse caso ocorreu-se no dia 19 de maio desse ano. Eu não conhecia ele, mas quando eu li esse caso eu fiquei muito triste, muito penalizado. E um outro caso que ocorreu-se no dia 17 de maio desse ano foi a partida prematura de uma jovem chamada Mariana Tanaka Abdul Haq. Ela tinha 20 anos e foi atropelada em Ipanema, a Avenida Visconde de Pirajá, junto com a mãe dela, uma diplomata que felizmente sobreviveu, a senhora Ana Patrícia, casada também com um diplomata chamado senhor Ibrahim Abdul Haq Neto, né? E é um caso tristíssimo, tristíssimo. Pelo que eu ouvi falar desse caso, estava sendo investigado a van que atropelou as duas, ia passar por perícia para saber o que aconteceu, né? Porque não é normal isso, não é normal. Enfim, um caso tristíssimo. E uma região que eu conheço bem, aquela região de Ipanema ali, eu trabalhei por ali um tempão. Enfim, uma pena.
Uma pena. Ela morou no estrangeiro, agora eu esqueci o país, acho que na Europa. Retornou para o Brasil para morar no Rio de Janeiro e trabalhar com administração de empresa. Que fim triste, viu? Uma moça linda, nome lindo, né? Mariana o nome dela. Meu sonho é ser pai de uma menina com esse nome, Mariana. E eu vi a entrevista do pai, arrasado com o ocorrido. Meu Deus do céu, eu estimo muita força para esse pai, para essa mãe, para a família, né, em geral, os amigos dela. E olha, não é fácil não, viu? Sinceramente. E digo mesmo para a família desse piloto de helicóptero, senhor Odailton. Uma tristeza, viu? Casos tristíssimos. Deus conforte aí a família e aos amigos aí dessa dupla aí. E no mais é isso, meus amigos. Um abração para todo mundo. Tá? Deus abençoe de maneira grandiosa, poderosa e infinita a cada um, onde forem, por onde andarem, com quem estiverem, em tudo que realizarem, hoje e sempre. E sempre sob as bênçãos e proteções divinas de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, sob as bênçãos do Santo Anjo da Guarda, São João Paulo II e Nossa Senhora de Aparecida, tá bom? E para finalizar, recomendar a vocês a leitura do Salmo, meu amigo. Leiam Salmos. Olha, eu por aqui em casa eu tenho feito essa releitura de Salmos e é uma emoção. A gente aprende bastante lendo o livro de Salmo, né? Então eu peço a cada um de nós que tenhamos sempre a esperança dos salmistas, né? É o que eu reflito diante o momento de desemprego, né? Muita gente aí pelo Brasil, pelo mundo aí desempregado, passando por alguma dificuldade. Não é o meu caso, né? Só o fato do desemprego, mas muita gente pelo mundo, pelo país, passa pela dificuldade de, além do desemprego, alguma dificuldade, né? E desanima, né? Muitas vezes. Mas o segredo é não desanimar. O segredo é ter fé, ter a esperança dos salmistas, né? E lembrar que a vida da gente não é só o dinheiro, né? Claro, o dinheiro ajuda muita coisa, mas quem tem família, quem tem amigos, né? Sempre tem aquele apoio moral bom, né? Faz a diferença positiva. Enfim, eu confesso a vocês que o livro de Salmos tem me ajudado bastante. Salmos lindos. Ontem eu estava lendo Salmo 18, Salmo 41, Salmo 37. Salmos lindos. Leiam, meus amigos. Façam melhor, ouçam. Eu tenho ouvido muito o livro de Salmos também, narrado pelo saudoso Cid Moreira. Entendeu? Então eu recomendo isso a vocês, tá bom? A mim tem me feito um bem muito grande, tem me causado um grande bem. E é isso, pessoal. Um abração para todo mundo. Assim que eu tiver uma outra oportunidade, que eu tiver sozinho, eu e Deus, eu gravo aqui de novo, conversando um bocadinho com vocês. Valeu, obrigado aí pelo carinho, pela atenção. Aproveito também para comentar que esse canal está completando quase 700 inscritos. Muito obrigado. E a definição que eu tenho a fazer é o seguinte: se esse singelo canal fosse uma emissora, cada um de vocês para mim, que é uma vida, uma telinha que está aí do outro lado, é como se fosse um afiliado ou uma afiliada. Então, obrigado, viu? Valeu, eu sei que vocês torcem por mim. É recíproco, tá bom? Deus abençoe vocês aí. Um abraço. Tchau.